Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 3 da nossa revista de Escola Dominical da editora Betel, desse segundo trimestre de 2016. Antes de eu começar a trazer o comentário para você, eu queria fazer uma sugestão. Dá uma ligadinha para a Betel e vê se você consegue adquirir este livro, Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos. Por quê? Porque neste livro existem alguns comentários que não constam da revista de Escola Dominical. Neste livro existem alguns subsídios a mais que vão te auxiliar. Vivendo o Fruto do Espírito em Meio aos Apelos Midiáticos e Tecnológicos, que é também da minha autoria, você pode ligar para a editora Betel ou entrar no site www.editorabetel.com.br e lá você fazer a sua conta pelo site. E a editora Betel, ela despacha para todo o Brasil. Onde quer que você estiver, vai chegar o livro na tua mão. A lição de número 3 fala: jogos, largos passos em direção ao abismo. O textual é o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. O tópico primeiro, o começo do hábito. Quanto mais exímio o jogador se torna, mais o perigo ronda a sua vida. Os jogos levam o seu praticante a lugares e situações que poderão causar a perda de controle, transformando esta pessoa, este jogador costumais, em um consumidor dependente. Então, ele passa a ser uma pessoa dependente daquela prática e ele não consegue mais ter o controle da sua vida, porque ele fica focado. Uma coisa interessante, eu estava conversando com um jogador esses dias e ele estava me falando uma coisa muito importante. Ele disse que mesmo quando ele estava trabalhando, mesmo quando ele estava na condução, ele estava tão focado naquele negócio de jogo que ele ficava pensando nas estratégias que ele ia empreender quando ele estivesse de frente do computador. Ele não conseguia se desligar. Durante o dia inteiro ele ficava preso, ligado nas estratégias, como é que ele ia fazer, como é que seria os meios que ele ia usar, as armas que ele ia adquirir no jogo, enfim, uma coisa tremenda. Então você vê que é uma coisa que a pessoa não se desliga quando ele passa a jogar de uma maneira descontrolada nos jogos virtuais. Quando o indivíduo começa a ter um comportamento estranho, como por exemplo, chegar em casa e direto para frente do computador, isto já pode ser visto como um dos primeiros indícios. As pessoas que estão à volta dele, na família, elas já estão a começar a ver a diferença de comportamento. É um dos primeiros indícios de que ele já está desenvolvendo uma dependência. Muitos chegam e nem cumprimentam aqueles que estão em casa. Eles chegam em casa e nem cumprimentam. Eles já vão chegando, já vão entrando, vão para o local onde já está o computador, a máquina, não é verdade? E fica ali ligado naquele negócio, procurando saber as novas estratégias, a novidade. E a internet também está repleta de coisas que levam a pessoa a querer ficar ligado na internet. São atrativos diversos, não é só jogos não. Às vezes a pessoa não está nem viciada em jogos, mas em internet. Nós falamos na lição número 1 sobre nomofobia, né, que vem da palavra em inglês no mobile, que é sem celular, e que verdadeiramente a pessoa fica focada, não consegue se desligar de informações, e também a pessoa fica aprisionada e não consegue abrir mão daquilo. Então é importante que a gente saiba que nesta lição nós estaremos focando no que pode acontecer com quem se torna dependente de jogos. Essa é a nossa visão aqui. Falo sempre isso, vou falar ao longo de todo o estudo dessa lição. Eu não sou contra a internet, eu não sou contra a prática da internet, o uso da internet. A internet, como toda tecnologia, ela é benéfica, mas o descontrole em relação à tecnologia vai nos aprisionando e nós vamos abrindo mão de coisas que são mais importantes e mais interessantes para a nossa vida. Então, geralmente, quem começa a ter este tipo de comportamento alega que não é dependente. Existem especialistas que já afirmam que a mudança de rotina atesta que o indivíduo é um dependente de tecnologia. Então, houve mudança de rotina, o camarada chega em casa, não fala com ninguém, vai direto para o computador. O camarada não está mais preocupado em saber o que está rolando no seio da família, as pessoas que moram em casa, conversar, bater um papo e tal.
essa pessoa já está com uma mudança de comportamento. A pessoa deixa de sair de casa, prefere ficar em casa no computador. Ah, fulano, vamos dar uma saída, dar uma ligada pro seu amigo, vamos dar uma saída. Ah, não, hoje eu tenho uma coisa, mas o que que vai fazer? Nada, tal. Entendeu? Isso é uma mudança de comportamento. Então, mudança de comportamento já atesta uma dependência em jogos e também uma questão da frequência com que o jogo vai determinar o nível de dependência. Então, se a pessoa tem uma frequência muito grande, ela está muito dependente. Se ela está muito ligada, muito focada em querer saber os novos lançamentos de jogos e tal, está sempre procurando saber informação sobre isso, isso já gera uma dependência. Entenderam? O tópico 1.2 diz: uma arma perigosa. Olha só, hoje a comunidade científica tem se colocado em estado de alerta. Isso é uma coisa que já está acontecendo. Psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, neurologistas, enfim, todos aqueles profissionais que trabalham com essa parte da mente, o sistema nervoso central, as emoções, enfim, né, o cérebro de uma maneira geral, todos esses profissionais estão começando a se colocar em estado de alerta com o surgimento daqueles que os cientistas consideram como as mais perigosas categorias de jogos. Essas perigosas categorias de jogos, elas estão dentro de uma categoria chamada MMORPG. Esta é a sigla em inglês para os jogos de interpretação online para vários jogadores participantes. Grava bem essa sigla, ela está na nossa revista, ela está no nosso livro. É importante você saber com que você está lidando. Nestes jogos, o jogador ele tem que criar um avatar. O que é um avatar? Avatar é um personagem virtual, onde ele vai viver situações de guerras, situações de combate, em batalhas. E essas batalhas, geralmente, na grande maioria dos jogos, eu estava pesquisando esses dias e já vi que tem aí um tipo de jogo desse MMORPG, que é uma batalha de guerra atual. Uma batalha de guerra vamos dizer, dessas do Oriente Médio, que está acontecendo por aí, entendeu? Mas a grande maioria que você vai encontrar ainda na Idade Média, que é a questão do uso da espada, da lança, do arco, isso ainda atrai muito jovem nos dias atuais. Então, ele cria esse avatar e esse avatar, ele vai ser, o personagem dele vai ser ele naquele lugar, naquele momento, naquela guerra. E à medida que ele vai vencendo as batalhas, o jogador, através desse avatar, ele vai recebendo mais poder. E aí os outros jogadores pelo mundo inteiro, né? Porque como eu falei, são vários participantes online. Os outros jogadores pelo mundo inteiro, eles vão ficando o quê? Fã desse avatar. Eles vão ficando, esse avatar fica admirado, né? Outros jogadores começam a admirar esse avatar. Olha que coisa interessante, né? Então, neste ambiente fictício, o diabo tem como usar a arma que ele mais gosta. Qual é a arma que ele mais gosta? A mentira, da qual ele é o próprio pai. Então, se olharmos estes jogos com olhos espirituais, é fato que nós não devemos espiritualizar tudo e tal, existe muita coisa que é o próprio homem que cria, mas vamos espiritualizar um pouquinho aqui esses jogos. Nós vamos ver claramente aqui, nestes jogos, um componente maligno que visa aprisionar o homem na mentira. Quanto mais vitorioso, mais admirado. Quanto mais admirado, mais aprisionado. Tudo que o diabo quer, aprisionar o indivíduo num ambiente fictício. O jogador, então, ele passa a ter o quê? Comprometida a sua vida social e a sua comunhão com Deus. Ele fica aprisionado ali naquele ambiente fictício. Então, a falsa realidade, ela é um agravante para a dependência. Agora nós vamos aqui para o tópico 1.3. Outras armas perigosas. Existem outros tipos de jogos conhecidos como MOBA e FPS online. Esta categoria também aprisiona através do ganho de notoriedade. O agravante neste estilo de jogo é que, para ter mais poder, o jogador tem que comprar novas armas. Então, a partir deste momento, começa a entrar o quê? A questão do
comprometimento financeiro. O inimigo passa a invadir a vida financeira do camarada, porque ele compra por cartão de crédito as novas armas, para ele ter mais poder. Se ele teve uma batalha que ele perdeu e ele identifica na estratégia que ele está criando na mente dele, puxa, se eu tivesse aquela arma assim, 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 eu não tinha perdido essa fase. Então o que ele faz? Ali aparece um pop-up, né, para ele, oferecendo para ele uma arma poderosa, uma arma que poderia ajudar ele naquela estratégia. E aí ele tem que comprar essa arma com cartão de crédito. Compra a arma em dólar e aí na hora da conversão, o pagamento aumenta, enfim. O camarada vai perdendo completamente o controle dele e aí ele vai começando a se endividar e vai entrando pelo caminho do endividamento. Então grava bem esse nome também, ó, MOBA e FPS online. Dois tipos de jogos que para o indivíduo ter mais poder, ele precisa de ter novas armas. E aí ele começa a se endividar. O pior que tem acontecido é a invasão de um grande número de jogos também, aplicativos para tablets e smartphones, que chegam ao mercado de maneira voraz, causando uma dependência usando o prazer pela recompensa, que é um agente viciante. Porque ali o camarada não ganha dinheiro, não ganha nada, mas conforme ele vai completando aquelas fases, ele vai se sentindo, oh, que legal, olha, consegui e tal. Então o prazer é pela recompensa. Os jogos, de certa forma, têm sido responsáveis por transformação de personalidade. Então, nós temos lá a tecnologia como mal, e que nós apresentamos os males da tecnologia na lição 1. Também mostramos os males das redes sociais na lição número 2, mas os jogos têm um componente mais agravante do que esses dois, porque ele vai mudando o comportamento, vai transformando personalidades, as pessoas vão transformando a sua personalidade e com isso eles vão cada vez mais se enveredando por esse caminho. Então nós sabemos que muitos usuários de internet estão perdendo as suas vidas sociais, estão se endividando com o que eles chamam de diversão. Não, é apenas uma diversão, eu gosto de jogar para me distrair, eu tô aqui no smartphone, enquanto eu tô esperando aqui no consultório médico, eu tô aqui nesse joguinho aqui, esse joguinho aqui é inofensivo, não tem nada a ver e tal. É muito complicado isso, porque isso vai criando o quê? Um novo hábito na pessoa. E a maioria dos jogos valorizam como principal componente a violência. Esses jogos virtuais online, eles valorizam a violência como uma principal componente. Aqui nós podemos ver que fica claro o componente maligno nestes jogos. O nosso objetivo na apresentação desta lição é trazer esse tipo de informação para a igreja, pois a gente sabe que quem detém a informação sai na frente. A igreja precisa conhecer o que está acontecendo. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, que às vezes a gente joga tudo isso para cima do jovem, do adolescente. Isso está acontecendo com pessoas adultas, às vezes até membros de ministério, pastores, mulheres que também são mulheres de ministério, missionárias, pessoas que têm compromisso de liderança na igreja, estão sendo sugados por esse tipo de comportamento e esse tipo de diversão, vamos dizer assim, entre aspas, né? Todo grande mal, ele começa em pequenas proporções. Por isso que a indústria de jogos, ela está se utilizando dos aplicativos. Eu já falei lá no princípio da lição sobre esses pequenos aplicativos que são jogos específicos para smartphones, para tablets, né? Que eles estão com a intenção de introduzir para novos usuários o hábito de jogar, apresentando a ele um mundo de jogos virtuais. Porque ele começa ali, uma pessoa não conhece, uma pessoa não tem noção do que é isso, ele recebe de repente lá um aplicativozinho, a sugestão de um aplicativo, ele entra naquilo ali e com aquilo ele começa a brincar e vai sendo anunciado através daquele aplicativo novas plataformas e ele vai buscando essas novas plataformas, quando ele vê, ele já está totalmente envolvido por aquela atmosfera. O que se apresenta como inofensivo pode ser uma porta gigantesca para que a pessoa acabe se viciando em jogos virtuais, esses jogos online que são os mais perigosos, né? A produção em massa de jogos tem por objetivo justamente isso, fomentar um novo tipo de comportamento. Para quê? Para alienar a sociedade, afastando de fatos reais.
Então cabe à igreja cumprir o papel. Qual é o papel da igreja? Sociabilizar o indivíduo, né? Apresentando a verdade representada em Cristo, o verdadeiro caminho. A palavra de Deus lá no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 14, versículo 6, diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que tem que acontecer é isso, a intenção de tirar Jesus do foco, do centro da vida daquele que verdadeiramente escolhe seguir a Cristo, servir a Cristo. No mundo espiritual, existe sempre algo orquestrado para destruir a humanidade. Hoje, os jogos virtuais estão tomando do homem momentos preciosos que poderiam ser o quê? Desfrutados na presença do Senhor. A leitura bíblica é o melhor remédio para libertar o indivíduo da prisão provocada pelos jogos virtuais. Com ela, você estará exercitando a mente, capacitando-se a superar limites. E o que propõe os jogos é a mesma coisa, superar limites. Se é isso que você quer, superar limites, então por que não se superar na busca pelo conhecimento de Deus? Então, se o jogo te apresenta isso, vai superar limite, então eu vou superar os meus limites em conhecer Deus, me aproximar mais do Criador. Ao falar com os judeus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João também, no capítulo 10, versículo 7 e 14, Jesus ele se apresenta como bom pastor e apresenta o diabo como mercenário. Os jogos eles se apresentam como uma forma de lazer e distração que nada mais é do que uma mentira para nos afastar da comunhão com Deus. Quando nós identificamos Jesus como sendo a porta que nos fornece a felicidade, nós entramos por ele e passamos a viver uma felicidade real, que só é encontrada no bom pastor. O jogo promove uma falta de interesse em outras situações que nós devemos vivenciar. No caso de servo de Deus, esta falta de interesse vai atingir diretamente a nossa comunhão com Deus, provocando o quê? Um esfriamento da nossa fé. A igreja deve estar preparada e ligada em oração, para que de todas as formas venha buscar impedir que este tipo de esfriamento espiritual entre por suas portas. Através do poder da oração, a igreja vai reverter isso. O Espírito Santo vai agir e nós vamos ter crentes, servos de Deus, antenados, ligados, tanto na atualidade, tanto naquilo que está acontecendo no mundo, mas principalmente ligados naquele que fornece toda alegria, naquele que fornece todo prazer, naquele que fornece tudo aquilo que nós necessitamos para sermos servos fiéis. Então fica aqui para você essa lição de número 3, que nós falamos sobre jogos, não é verdade? Que nós falamos sobre essa dependência que os jogos têm causado e que você possa verdadeiramente estar ligado e firmado na presença do Senhor. Você vai estar assistindo esse vídeo e esta lição vai estar sendo ministrada lá na tua igreja no dia 17 de abril de 2016. Espero que esse vídeo sirva de alguma forma para você levar alguma informação do que você ouviu aqui para ajudar lá, você que é professor da escola dominical, né? E se você gostou, compartilhe esse vídeo. Curte esse vídeo aí e também divulgue o nosso canal Evangelho Claro. E nós estaremos aqui já na próxima semana falando sobre a 4ª lição, que é o terror da pornografia. Um assunto muito sério e que tem verdadeiramente atacado aqui o nosso povo, e muitas pessoas têm se deixado levar, a sociedade em geral e também a igreja, infelizmente. Não esqueça de fazer a sua ligação lá para Betel. Adquira o nosso livro Vivendo o Fruto do Espírito em meio aos apelos midiáticos e tecnológicos. Aqui tem muita coisa que não tem na revista e você vai achar coisas interessantes aqui, tá? E qualquer coisa, comenta nosso vídeo, comenta aí embaixo, a gente vai tentar responder algumas perguntas se você quiser. Enfim, aqui nós estamos para te fornecer esse subsídio, uma coisa a mais, tá legal? É isso aí. Tenha um dia de paz em Cristo.